Tudo bem? Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem também. Ai, que Então, incrível estar aqui. então, vamos começar. E aí, me conta qual faculdade você passou e como foi a emoção de passar lá. Eu passei até agora na USP, em Medicina na Pinheiros, né, que é aqui em São Paulo, para quem não... porque tem vários campos, né? A USP tem três campos, para quem não sabe, e a de Pinheiros foi que eu sempre quis, era meu sonho, assim. Aí eu prestei por 3 anos o vestibular. No ano passado eu passei em uma particular só, que foi a Santa Casa. Tá. Aí nesse ano eu prestei uma particular que foi o ABC, passei também. E até agora, além do ABC e da USP, estou esperando só a Unifesp, que é a que faltava. Que eu tava bem animado também, mas agora também, tipo, não, né, já peguei a vaga que eu queria. E a emoção é muito indescritível, sabe? Porque, tipo, teve aquele momento de euforia, de ligar pra todo mundo, de chorar e de correr pela casa. Só que teve um momento de tristeza também. Ai, não sei, eu fiquei meio com depressão pós-parto, sabe? Porque todo o estudo desses anos, tipo, agora perdeu o sentido, sabe? Era uma coisa que eu era bom e agora não serve pra muita coisa, enfim. Mas eu superei essa fase já. Mas você vai continuar Espero. estudando lá. Ah, Então, imagino que sim. essa é uma transformação, né? Mas que legal, uma experiência diferente. Eu acho que vale a pena compartilhar também. É inesquecível. E, e aí, vamos conversar sobre como foi o caminho até passar. Como foi? Assim, seu ensino médio foi bom, e aí depois você foi pro cursinho, como foi? Então, eu fiz ensino médio num colégio particular que minha mãe pagou pra mim. E era um Tá. colégio super bom, assim. Eles tinham uma política de separar os alunos em classes, né? Aí tinha 5 classes e eu me orgulhava muito à época de falar que eu era a pessoa que menos estudava, sabe? Porque eu era da sala 3, sempre fui da sala 3. E aí, tipo, a galera da 1 e da 2, eles estudavam muito, mantinham média 9 e estavam preocupados com o vestibular já desde o começo. E a galera da 4 e da 5, eles, tipo, não estudavam ao longo do ano, e aí no final do ano tinha recuperação, tinha que chamar professor particular, enfim. E eu, assim, estudava para passar na prova, mantinha uma média 6, 6 e pouquinho, e aí eu fui pro vestibular, né? Fui prestar FUVEST, eu sempre quis medicina, faz muito tempo que eu queria medicina. E aí eu tirei 33 na primeira fase da FUVEST, que naquele ano, que foi 2018, foi assim, mais de 30 pontos abaixo da nota de corte. E é uma nota que assim, é bem desesperadora, porque é muito menos de metade, muito menos de 50% da prova, sabe? E aí eu ouvi de muita gente, nossa, mas você não devia prestar medicina, assim, tem duas abordagens, né? Tipo, ou a pessoa ela vai lá e faz piada para desmotivar mesmo, ou a pessoa se está preocupada com você, fala assim, olha, por que você não tenta esse curso X aqui, que é parecido com medicina, mas um pouquinho mais fácil, sabe? Aham. E aí eu realmente não acreditava que ia acontecer. E foi muito inesperado, assim. Aí você decidiu fazer cursinho, ou decidiu começar a estudar já para medicina, ou você decidiu começar assim, ah, eu vou estudar para e vamos ver o que acontece? Como foi? Ah, foi para medicina, sim. Nunca esperava que eu fosse passar na USP, foi realmente de paraquedas, assim. E o que eu achei bem legal, eu gosto muito do seu canal, sou muito fã, é que, tipo, mesmo antes de conhecer, a gente já sente que aquilo que você fala é bem natural, sabe? Tipo, no meu primeiro ano, eu tava correndo atrás do conteúdo. Eu assistia todas as aulas, eu fazia aqueles resumos bonitos, sabe? E a lição de casa, os simulados ficavam para segundo plano, só quando eu tinha tempo. Aí no segundo ano foi uma fase meio que de transição, já fui um pouco largando as aulas e ficando mais nas provas. E o terceiro até saí do cursinho. Eu fiquei só em casa fazendo provas, eu fiz mais de 200 provas no ano, tipo, por isso que eu passei. Legal. Tá, primeiro ano só conteúdo, então, resumo bonito. E aí você foi fazer o vestibular. Você lembra suas notas em cada um desses anos? Lembro, quando eu saí do ensino médio foi 33 na FUVEST. Eu vou falar da FUVEST porque acho que é o que eu mais tenho alguma propriedade, né? Porque dos outros eu ainda não passei, enfim. FUVEST foi 33, que era, acho que mais de 30 pontos abaixo do corte daquele ano, porque o corte muda, né? De um ano para o Aham. outro, junto com a dificuldade da prova, enfim. É, Aí no primeiro ano de cursinho eu tirei 62, já foi um salto grande, mas eu continuava mais de 10 pontos abaixo do corte. O corte tinha sido 70 e alguma coisinha, em 2019. Tá. Aí, depois do meu segundo ano de cursinho,
Eu tirei a nota de corte, eu passei para a segunda fase com 78, que foi exatamente o corte. E aí, no terceiro ano de cursinho, eu fiz 84, que foi um acima do corte, e agora eu tô aprovado finalmente. 84, olha que show. E aí, nesse segundo ano de cursinho, você já ficou bem próximo. E aí você foi para a segunda fase. E assim, como foi todo esse processo? Então, você foi para a prova, você foi tranquilo, conseguiu fazer, e depois, como foi estudar para a segunda fase? Analisando assim o segundo ano de cursinho, para a gente depois comparar com o terceiro. Só. No começo daquele ano, eu estava um pouco no ritmo do primeiro ano de cursinho. Assim, uma coisa que eu notei é que ao longo dos anos, a quantidade de horas por dia que eu consegui estudar foi aumentando. Isso eu achei que foi bem importante, assim, uma coisa que eu pretendo levar para a vida. E na revisão, quando eu vi que eu passei para a segunda fase, porque eu também não esperava, naquele ano a FUVEST foi a única segunda fase que eu conhecia, assim. Nesse ano, por exemplo, eu já passei para todas, mas naquele ano foi só da FUVEST. E aí na revisão, quando você sente que você que agora ou nunca, aí eu comecei a estudar muito, tipo, essas pessoas malucas que ficam mais de 2 horas, sabe? Que é um ritmo meio insustentável, eu acho, pelo menos, mas me ensinou. E aí no terceiro ano de cursinho, eu consegui manter meio que esse ritmo, assim, não tanto, de 2 horas por dia, claro, mas próximo disso. E eu achei que meu enriquecimento nesse preparo de segunda fase foi muito grande. Aham. Tá, então você foi bem aguentando essas 12 horas, mas não era algo assim que te cansava muito, você foi se acostumando com isso. O estudo baseado em provas, ele é legal, eu acho, pelo menos, porque ele não cansa tanto. Claro que seria melhor estar fazendo alguma atividade de lazer, qualquer outra coisa, assim, que não fosse estudar. Mas, comparado com outras formas de estudo, tipo assistir aula, fazer resumo, é muito estimulante mesmo, porque é muito variado, muito desafiador também. E aí Aham. acaba não cansando tanto. Tá. E você, ao longo desse tempo, sempre gostou de estudar ou você foi gostando cada vez mais de estudar? Assim, pensando Eu nessa sempre gostei, trajetória. mas o que eu acho que mudou foi a minha relação com algumas disciplinas. Quando eu saí da Tá. escola, eu tinha medo de exatas. Eu era aquela pessoa que falava mal de exatas. Ah, é porque eu não nasci pra isso, e eu odeio. E acho que era justamente porque eu era um aluno tão medíocre na época, né? Tipo, eu não fazia lição de casa, então realmente exatas vai acumulando, né? É aquela bola de neve que se você não pegou o comecinho, você não vai conseguir fazer o final. E humanas é um pouco mais intuitivo, um pouco, né? Mais intuitivo. E aí, ao longo do tempo, isso foi se invertendo. Conforme eu fui aprendendo as exatas, que é uma coisa assim mais previsível, de um ano para o outro, eu fui gostando muito. Hoje a minha matéria preferida é matemática. E as humanas foram sendo mais um problema, porque é mais imprevisível. Tipo, você chega na prova da FUVEST e aí vai ter uma pergunta assim, como foi a implantação de bicicletas em São Paulo? Ou tipo, como que é o sistema de saúde do Panamá? Isso é mais da VUNESP, né? A FUVEST é um pouco menos assim. Mas é bem imprevisível, humanas. E eu achei que essa relação foi bem, tipo, curiosa, assim. Sim, legal. Tá, e isso é bem bacana, essa questão que você falou, porque muita gente que acha assim, ah, eu sou ruim em matemática, eu sempre, nunca tirei nota muito boa em matemática, já era, não posso mudar isso. E você tá falando que você mudou isso, que hoje matemática é uma das suas favoritas. E ela E é bem como importante foi? no vestibular também. É, com Tipo, tem certeza, um peso sim. fundamental, independentemente da sua área, né? Aham, Enem, com tipo, certeza. No Enem mais ainda do que na FUVEST, né? E para mudar isso, como foi? Você foi assistindo as aulas, aí você voltava para casa e fazia a lista? Começo foi difícil, você lembra? foi bem difícil. É que exatas é legal, porque se você fizer as tarefas que os professores indicam, se fizer as listas da plataforma, eles começam bem do básico, né? Então você não vai ter dificuldade. Só que tem que ter sempre esse ritmo de prática, porque exatas é muito prático, assim, não adianta você saber as fórmulas que, sei lá, PVNRT, todo mundo sabe. Mas aí chega na hora, eles dão temperatura em graus Celsius. E aí, se você não tá bem, tipo, treinada pra isso, você vai cair na pegadinha, sabe? Aham, sim, com certeza. Tá, então você foi do básico, aí foi fazendo as questões, mantendo o ritmo, e aí você foi evoluindo. E foi muito legal o seu avanço, assim, ó, 33, 62, 78 e 84. E nesse segundo ano aqui que você tirou 78, que você foi para a segunda fase, é, você já estudava para a segunda fase antes da primeira fase ou deixou para depois da primeira? Eu fazia cursinho presencial. Aí eu acabava, assim, praticando questões dissertativas
ao longo do ano todo. O foco sempre sendo a primeira fase, né? Porque teste é muito mais fácil de estudar usando elas. Tanto que no meu terceiro ano eu fiz praticamente só teste. Eu tava sozinha, não tinha ninguém para corrigir, mas esse preparo é bom que seja integrado mesmo, inclusive com redação, né? Aham. Tá. E aí, assim, você foi para a segunda fase, mas como foi não passar? Eu tava com muito mais expectativa no meu segundo ano, quando eu fui pela primeira vez para a segunda fase, do que no meu terceiro ano. Porque eu nunca tinha ido para a segunda fase, esse é o grande salto, assim, que você tem que dar. Porque na segunda tá todo mundo meio que nivelado, então é uma questão também de sorte, mas, assim, claro que de esforço também. Mas foi bem devastador, assim, porque você cria muita expectativa, né? Mas eu lembro que mais devastador ainda foi no meu primeiro ano não ter ido. Aí eu vi muitos colegas, assim, do cursinho que eu ainda fazia, se preparando para a segunda fase. Eu tentei frequentar as revisões, porque elas eram abertas, né? Só que eu voltava chorando para casa, sabe? Porque eu sentia, nossa, mas não importa o que eu estude a partir de agora, eles vão ter a chance de passar eu não. E rolante. E para a segunda fase, assim, independentemente do resultado. Tá. Então, e aí e depois que saiu o resultado, então você, não, eu vou estudar de novo, vamos lá, tudo de novo. E você voltou. Então, eu tava bem nessa vibe, assim, porque, nossa, ficou pertinho. Só que uma coisa que eu sabia que eu não queria era assistir as aulas de novo. Tipo, independentemente do cursinho, se eu mudar, mesmo que eu mudasse, eu fiz 2 anos do mesmo, né? Só que chega um período que satura, assim, as aulas de matéria repetida. Tipo, já da primeira vez era revisão, aí tive duas revisões que demoraram um ano, e eu não queria voltar. Aí você decidiu estudar em casa, então. Uhum. E como foi? Me conta, assim, como foi desde planejar até a execução, assim, do estudo em casa. Então, eu não tinha ideia no começo do ano de quantas provas eu iria fazer. Eu não planejei assim a longo prazo, nos meses, eu planejava semanalmente. E aí eu comecei fazendo FUVEST, que era a prova que eu mais queria, fiz provas antigas do Enem, e as provas que eu mais queria, assim, a Unesp, a Unifesp, Unicamp. E aí foi acabando. Tipo, como eu fazia todo dia, 6 dias por semana, né? Uma prova por dia. Começando em fevereiro, quando chegou maio, assim, já tinha esgotado as provas que eu achava mais relevantes para mim. Eu fiz só uns 10 anos antigas, assim, quando eu sentia que ficava muito diferente, eu acabava perdendo vontade de fazer, e eu começava a flutuar a cabeça, sabe? Não rendia. E aí eu tive que procurar outras provas, inclusive isso eu achei que foi a chave, assim, de sucesso. Tipo, para treinar para a FUVEST, que sempre foi meu foco, eu gostei muito da prova Mackenzie, por exemplo. Eles têm uma prova que é muito inspirada na da FUVEST, e eles fazem duas por ano. Então, eu fiz até 2010, por exemplo, que era parecido com a FUVEST 2010, e mantive esse fluxo grande de questões, e questões diferentes, que a banca da FUVEST não conhece. Mackenzie, então, isso? É muito boa. A PUC São Paulo também, e a FGV Economia. Achei que foram uma das melhores, assim. Tá. E aí você fez isso desde maio até elas acabarem, então. Foi até elas acabarem, até praticamente fevereiro de 2021. Mas claro que na segunda fase eu coloquei umas provas de segunda fase, aí, enfim. E, e isso foi em casa, né? Então já é tranquila a sua casa para estudar? É sim, eu tenho meu quarto aqui fechado, e aí eu consigo fechar a porta e ficar. Minha família é super compreensiva, assim. Eu ficava com a minha cachorrinha na cama o dia inteiro. E é muito bom ter esse espaço, assim. É um dos motivos pelos quais eu escolhi ficar em casa, além da pandemia, claro, né? No começo não estava tão restritivo assim. E aí muita gente falava, vem aqui estudar no cursinho. Só que esse momento de tranquilidade é muito importante, eu acho. Aham. Tá, legal. Essa dica das outras provas é bem legal. Você chegou a fazer Federal do Rio Grande do Sul ou não? Eu fiz sim. Eu não gostei tanto para a FUVEST, porque ela tem muito conteúdo específico. Mas Tá. tem de outros estados que são muito pertinentes. Eu achei, por exemplo, a estadual do Ceará, a USCE, ela é muito forte em humanas. E a UFAM, eu acho que foi a prova mais difícil que eu fiz. Assim, se tipo o ITA fizesse prova de todas as matérias, seria por aí. Muito O fã difícil e questões. do Amazonas. Isso. Tem dois tipos de prova lá. A que eu conheço, que é a que eu gostei muito, foi a PSC, acho que é Processo Seletivo Contínuo. Eles fazem 3 por ano, de 54 questões. E é uma prova, assim, que realmente me assustava. Tipo, quando eu tava me preparando para a segunda fase, com todo o conteúdo que eu tinha adquirido,
eu acertava 60% da prova, sabe? Com muito esforço. Uma prova muito difícil. E assim, essas provas não deviam ter correção ou assim resolução comentada ou vídeo no YouTube para resolver. O que que você fazia? Aí, as que eu usei no começo do ano, eu usava o portal de um cursinho, que inclusive eu sou muito grata a eles, porque eles disponibilizam um conteúdo muito extenso, assim. Eu nem fui aluno, mas o portal do Objetivo, porque eles têm, assim, muitas provas de muitos anos, com resolução comentada, enfim. E aí, sempre foi meu critério para escolher prova, se tinha ou não resolução comentada, porque é muito importante, né? Mas quando acabou, quando eu não tinha mais nenhuma para pegar, aí realmente eu tive que lidar com gabarito só com as letrinhas. E aí também com conteúdo que você já adquiriu, tipo, você consegue entender o gabarito, sabe? A maior parte das vezes. Tá, legal, porque você já tinha toda essa base, já tinha feito tantas provas também, então dava E as pra. questões mais difíceis, se você colocar no Google, normalmente tem. Mesmo da UFAM, da USE. Ah, legal. Tá. E aí foi assim, o ano inteiro você pensava assim, você comparava com alguém ou você via como outras pessoas estudavam, ficava comparando assim, ou era bem isolado só você? Eu mantive contato com algumas pessoas, muito poucas, assim. Eu perdi muito contato com muita gente esse ano. Foi bem, um preço bem alto, assim. Mas eu mantive contato com algumas pessoas, a gente trocava dúvidas, conversava sobre o processo, e eu senti que eu estava bem. Só que, claro que dá uma insegurança, porque todo mundo com quem eu conversava fazia cursinho presencial, eles tinham todo um cronograma feito para eles, né? E eu, apesar de conhecer esse cronograma, assim, não sabia como seria no ano de pandemia, ou se as provas seriam diferentes. Muita gente estava me falando que estavam aprendendo coisas sobre coronavírus, sabe? Conteúdos específicos, assim. E eu fiquei muito assustado, porque eu estava fazendo provas antigas, então eu não vi esse tipo de cobrança. Se caísse, eu teria Aham. errado, sabe? Sim. No começo, quando você começou a fazer provas, você identificava que errava mais algumas matérias ou alguns assuntos, algo assim? Sempre tive muita dificuldade com geografia, porque geografia eu acho realmente uma disciplina muito fora do ensino médio, sabe? Eles cobram um nível de detalhe muito grande e realmente não tem como se preparar. Eu sempre fiz resumos com as provas antigas, eu posso mostrar depois, e fazer revisões constantes, assim, e tinha os conteúdos muito específicos, tipo, porque o Porto de Suape, em Pernambuco, a pauta principal dele é tal e tal e tal produtos. Isso caía numa questão, tipo, você tinha que saber isso, mas em outras questões não caía. Ou aquele exemplo da implantação de bicicletas, foi uma prova do Mackenzie, sabe? Então, foi uma disciplina bem difícil de você conseguir um 90%, conseguir um 100%. Eu não consegui na FUVEST, fiquei bem longe disso, inclusive. Tá. Mas aí você pegava listas extras ou assim, foi só focado em provas mesmo? Sim, quando eu via que eu errava alguma coisa em prova, que eu não entendi o gabarito, aí eu assistia videoaulas, eu fazia algumas listas do Google, assim, mas Ah, o foco tá. sempre foram as provas. Aham. Tá, mas você não deixava passar, né? No sentido assim, isso aqui eu não entendi direito, beleza, vou passar pra próxima. Não, você ia fundo. É a parte mais importante, né, a correção. Tipo, muito mais do que você somar os pontos, do que você entender a prova, acho que é você preencher as lacunas mesmo, né? Aham. Isso é importantíssimo. E assim, quando você, por exemplo, você falou da UFAM que às vezes você acertava 60%, quando acontecia de você acertar menos, ou assim, mesmo uma prova da FUVEST começo do ano, ou essas aqui do meio do ano, de acertar, assim, tipo isso, ou assim, não ser a sua expectativa, você ficava mal, ou você só focava, não, vou aprender aqui que eu não sei? Como era? É chato, porque assim, eu somava os pontos das provas, comparava com o corte do ano, porque é uma coisa que motiva você a acertar as questões mesmo. Porque se eu não fizesse isso, depois de fazer assim 20 provas, 30 provas em seguida, eu acabava perdendo o controle, sabe? Aí, tipo, eu vi uma questão, eu ficava entre duas e falava, tá bom, depois eu vejo. E aí você perde o afinco. Então, quando você soma os acertos, eu acho que isso te motiva a lutar pela questão e aprender o máximo. Só que, claro, que machuca, né? Se você vê que ficou abaixo do corte, bate aquela dúvida: nossa, se eu tô fazendo uma prova em casa, com um tempo limitado e confortável aqui, o que que impede que no dia da minha prova eu não fique abaixo do corte também? Só que eu vi um vídeo seu, inclusive, que você comenta sobre isso, que essa correção, a quantificação dos seus acertos, ela não é a parte mais importante, né? Inclusive, eu decorei Sim. alguns dos seus vídeos, são incríveis.
Ah, de tantas vezes que assisti. sério? Quais, por Uhum. exemplo, alguns que você assistiu? Aquele da literatura, que você explica como que você usa a literatura como exemplo para fazer um planejamento de estudos, dividir pelas obras, sabe? Aquele do Aham. café. Eu tomava muito café, eu odeio café, eu odeio muito, assim, mas eu tomava para estudar. E eu percebi que nas provas isso me atrapalhou muito, muito mesmo. Porque ele me deu uma energia, pelo menos para mim, né? Que foi uma energia, tipo, meio hiperativa, sabe? Não é uma energia de foco. E aí, a primeira prova que eu fiz no ano, que foi a da FAMEMA, que é uma pública aqui de São Paulo de medicina, foram uma prova normal, assim, com questões teste, dissertativa, e eu tinha estudado até tarde de um dia anterior, porque não era uma prova que eu valorizava tanto, assim, queria passar, me dei o meu melhor e não consegui, enfim. E foi muito assustador, porque eu fiquei mais de 1.400 naquela prova. Eu fiquei, tipo, sabe, uma colocação assim que realmente me fez perder a esperança. E acho que o café foi um dos grandes culpados, além de mim, claro, né? Eu Sim. vi vários erros que não tinha que ter cometido, sabe? Aham. Ah, isso é interessante. Aí nas outras você tomou menos café? Como foi? Aí eu não tomei café, eu foquei no sono mesmo, eu, tipo, deixei de estudar na véspera da prova, fui dormir super cedo, assim, 8 da noite, e acordava sozinho, sem despertador, e aí não bate o sono. Inclusive comida eu achei que atrapalhou também. Tá. Né, a gente tem que analisar tudo isso, né? Em casa. E aí você falou que fazia. Analisava suas questões de prova, fazia tipo um resumo, fazia revisão. Como que você fazia? Sim, eu deixei separadinho uma aqui. É da PUC São Paulo. Não sei se dá pra ver. Aqui, esses quadradinhos são as questões com a correção. E Aham. embaixo tem aqui algumas anotações, né? Aí o quadradinho são o quê? As questões? São as questões. Aí eu tenho uma dica que eu achei que pra mim, assim, depois de vários meses fazendo prova, que eu consegui. Tipo, não sei se dá pra ver esses numerinhos em vermelho aqui do lado, Aham. que são o número de erros na linha, né? Tá. E aí, 2200. Tá. isso. E aí, o que eu achava muito ruim era na hora de corrigir, que é a parte mais importante, quando eu fazia a prova inteira, tipo, fazia todas as questões da prova e depois eu corrigi todas, eu perdia muito foco. Eu chegava na questão 50, 60 e é aquela coisa, você vê o erro, você fala, ah, entendi o que que eu errei. E tá bom, sabe? Deixa por isso mesmo. E não pode fazer isso, tem que corrigir todas com muito afinco. Aí eu tentei corrigir uma por uma. Então, fazia a questão aqui, igual a lista de exercício do livro, do cursinho, enfim. Fazia uma questão, corrigia, fazia, corrigia. Que era melhor, eu prestava muita atenção em cada questão, só que tinha muitos problemas também, é muito desequilibrado, porque daí você. É a mesma coisa, tipo, é o mesmo problema, só que pela causa oposta. Você está numa questão de humanas, em dúvida entre A e a B. E aí você não tem muito um mecanismo para diferenciar, você só vê o gabarito, sabe? Porque ele está do seu lado. Isso depois de fazer várias provas seguidas. E aí o que eu acabei fazendo era um híbrido, assim, meio termo, que era fazer as 10 sem parar, e aí corrigir as 10 em seguida. Eu achei que isso foi mais Ah. equilibrado. E também não eram todas que você errava, né? Então imagina assim, umas duas, uma que você errava, duas, uma outra que você ficava em dúvida. Uhum. Então, equilibrava. E E na sua. mesmo as que a gente fica em dúvida, tem que corrigir também. Tipo, tem que entender mesmo, sabe? E cada Muitas dessas alternativa. anotações vêm das dúvidas e não só dos erros. Aham, com certeza. E assim, na sua rotina diária, como era assim? Você acordava, tomava café, fazia uma prova inteira ou fazia essa questão das 10 questões? Como era? Me conta. Nesse último ano. Eu acordava sempre, tipo, meio tarde, assim. Eu não conseguia colocar um despertador para 6 da manhã. Eu acordava por volta das 8, assim, e conversava com a família. E aí eu começava a estudar mais ou menos umas 9. Sempre nesse esquema de fragmentar a prova, porque assim, quando você chega na 50ª prova, você não tá mais aguentando, sabe? Muita gente, inclusive, ficou falando, nossa, mas você devia contar o tempo. Eu contava de vez em quando, tipo, uma vez a cada 2 semanas, sabe? Mais ou menos a mesma frequência que os cursinhos fazem em simulado. Porque é muito cansativo, muito cansativo. As provas que eu contava o tempo nitidamente, assim, eu não corrigia do mesmo jeito. Eu acho Só que pra vai. treinar em casa é ruim. Só vai. E aí vai fazer menos provas, né? Você vai contar o tempo por um lado, mas vai fazer menos provas e vai ser super estressante contar o tempo todo dia. É terrível, terrível.
E aí você acaba ficando com tempo livre, porque é um pouco mais rápido, e eu não sabia muito o que fazer. Eu estava numa plataforma de redação, entregava 2 por semana, isso eu achei muito importante também. Porque todo mundo Legal. faz uma, né? Os cursinhos têm sempre uma por semana. E aí achei que fazer duas foi uma vantagem muito grande. Com certeza. Tá, mas aí, então você começava às 9 da manhã, aí você ficava até que horas? Fazia intervalo? Eu ficava até a hora do almoço, mais ou menos, até meio-dia e pouquinho. Aí eu voltava 1h30, 2 horas da tarde. Pra acabar depois às 8 no máximo. Claro que tinha dias que extrapolava, né? Dependendo da prova. Tá, Mas sempre um pouco mais livre no tempo, assim. Eu planejava semanalmente as provas que ia fazer, então eu tinha que fazer aquela prova no dia, só que não os horários. Isso me estressava muito. Uma coisa que eu não senti falta sim, do cursinho. legal. E aí você, por exemplo, você sentia que você estava cansado, você parava um pouco ou não? É, sempre Como nesse era? esquema. Tipo, eu não interrompia as 10 questões, sempre mantinha pra criar um pouquinho de resistência. Só que se eu tava cansado, eu parava, assistia episódio de série, sabe? Até, inclusive, acho que eu podia ter estudado mais, podia ter tido resultados melhores se eu tivesse tido mais disciplina. Mas, enfim, foi o que eu consegui dar. Ah, não existe tudo perfeito. Já foi ótimo, né? E assim, quando você foca em provas, 1 hora rende muito mais do que quando você assistiu 1 hora de aula, por exemplo. E 1 hora de prova você aprende, nossa, tantas coisas. Muito. Então, Mas claro que tem que ter a base, né? Tipo, eu não conseguiria aprender o exato. conteúdo com a prova. Aham, é uma coisa que muita gente fala, vai direto para as provas e não dá. Tem que ter a base. Se eu, com 33 do meu primeiro ano de vestibular, né, do direto do ensino médio, tivesse ido para as provas, eu teria continuado no cursinho, assim. É bem o que Aham, você falou das 3 etapas mesmo. sim. E só se frustrar, né? Você ia lá ver resolução, decorar e ia dar certo. Bacana que você fez. E assim, uma dúvida, não sei se você vai conseguir responder, porque você talvez não fale com muita gente, mas erros que você vê, ou assim, erros de estudo que você já fez, ou que você vê outras pessoas fazendo, que você acha comuns, assim, ou que as pessoas fazem. Você Ah, já eu pensou sobre conversei isso? sim, e nesse ano último, né, passado, que eu fui aprovado, eu surtei com muita gente, assim, porque vendo quão incrível é isso de fazer provas, eu não conseguia me conformar com tanto de gente que estava, assim, no 4º ano de cursinho, 5º ano de cursinho, fazendo o programa do cursinho normal, sabe? Nossa, Seguindo e assistindo as aulas, fazendo aqueles resumos lindos que colocam no story do Instagram. E eu acho isso um erro dramático, assim, porque a pessoa não vai aprender, ela está se enganando totalmente. Inclusive, acho que um critério muito bom para saber se você deve ou não continuar, porque é uma pergunta boa, será que eu devo continuar a fazer mais um ano? O meu critério para responder, que muita gente me perguntou, é assim: você melhorou no último ano? Você teve um progresso traçável? Você acha que esse ano, se você fizer, você consegue melhorar? Porque se a pessoa for fazer exatamente o que ela fez no ano anterior, que não deu certo, é muito difícil, né? Tem que mudar essa estratégia de estudo, fazer uma coisa mais prática, mais aplicada. sim, com certeza. É, então se a pessoa, por exemplo, passou o ano lá no cursinho e aumentou 3 questões, meio complicado continuar fazendo a Sim. mesma coisa. Você acaba esquecendo bastante também. Então, por mais que mantenha a revisão, sem praticar alguns assuntos, você acaba perdendo prática e errando as questões. Aham. Isso é uma questão muito comum até que quem faz Enem me fala assim, eu estudei esse ano, fiz o Enem, no outro eu fiz a mesma coisa, os mesmos acertos, ou assim, aumenta 2 questões de 45 a pessoa sai de, assim, 28 para 30. E é desesperador, quer dizer, eu imagino que seja desesperador, né? Os meus amigos que passaram por isso, eles realmente perdem o chão. Eu, por exemplo, quando eu não era aprovado, fui rejeitado 3 vezes, né? Eu não ficava tão chateado por isso, porque eu via o meu número de acertos muito maior do que no ano anterior, sabe? E aí você pensa assim, nossa, é uma questão de tempo, de determinação, enfim. E eu podia estar errado, assim, podia ser que nesse ano eu não tivesse melhorado, tanto que em relação a corte melhorei uma questão só. Mas eu senti que foi um crescimento muito grande, mesmo nesse último ano. Sim, sim, com certeza. E você acha que essa atitude assim de fazer muitas provas te ajudou no dia da prova mesmo?
Como você foi pro dia da prova? Me conta. Então, ajudou muito, muito mesmo, tanto psicologicamente quanto, obviamente, por causa do conteúdo da prática, né? E do conhecimento da prova, isso é muito importante. Tipo, você vai fazer FUVEST, faça algumas FUVESTs seguidas para você pegar o padrão, assim, isso é muito importante. Mas uma coisa que eu achei que atrapalhou, também naquela prova da FAMEMA, que foi a primeira. E assim, eu tinha feito a FAMEMA do ano anterior, no dia anterior à prova, e fui super bem, assim, acho que eu conseguiria ter passado em casa, né, fazendo a prova de casa. E aí eu fui para a prova da FAMEMA do meu dia, super confiante, falando, nossa, eu já passei, e muito animado também com os resultados que eu tinha visto, e isso me atrapalhou muito. Eu achei que. Sabe quando você faz a questão no automático, assim? Porque você já Uhum. conhece meio que o formato. E a FAMEMA é da VUNESP, uma banca que faz um monte de prova aqui em São Paulo. E eles têm questões com pegadinha. É um formato relativamente parecido com o Enem, é uma mistura de Enem com FUVEST, assim. E eu caí em todas as pegadinhas, assim. Sempre ele falava, ai, qual que é metade de X? Aí eu achava o X e colocava lá, tinha alternativa esperando por mim, mas eu não colocava a certa. Eu achei que isso de fazer muitas provas é bom, é óbvio, né? É muito bom, tipo, ajuda muito na hora da prova, mas tem que ter um limite, principalmente na véspera, assim. Com certeza. Tem que ir descansado mesmo para poder pensar, né? Com calma. E também talvez tenha sido um pouco de excesso de confiança de chegar na prova, ter feito várias, Foi, eu já passei, já fui muito bem. foi E aí mesmo. com a. Inclusive, eu atribuo a isso, tipo, o afinco que eu dei pra FUVEST que me fez passar, sabe? Eu Aham. precisava desse choque, assim. Aí na FUVEST você foi bem com o pé no chão, vou prestar atenção em todas. Como foi? É aquele seu vídeo, eu fico lembrando dos seus vídeos assim, enquanto eu vou falando. É aquele que você fala de estudar para ser o primeiro lugar, sabe? De tipo, realmente assim, não errar questão. E claro, errei muitas questões, mas de lutar por cada uma, sabe? Quando eu fui Aham. para as primeiras provas, eu não tava com essa mentalidade. Eu fazia a prova rápido, sabe? Focava na redação, por exemplo. E as questões ficaram em segundo plano. Tá. Entendi. Aí foi lutar para cada uma para conseguir tirar 84 de 90, que é assim, nossa, bem alto. O corte em si esse ano foi altíssimo, né? Foi, ninguém esperava. Eu Aham. não tinha noção que seria assim. Falei pra muita gente que a pessoa tinha chance e acabei estando errado. Aham. E como foi assim para você acertar isso? Eu imagino que quando você faz prova em casa, você não acerta 84. Nunca tinha acertado. Foi inédito, assim, nas FUVESTs. E realmente eu fiquei, sei lá, não sabia nem o que pensar. Eu tinha sentido que a prova foi um pouquinho mais fácil, não mais fácil, só que menos conteudista esse ano. Aham. E aí as questões eram um pouco mais diretas. Aí quem tava, tipo, com prática de prova, ela conseguia ter uma nota mais alta. Mas eu fiquei, assim, bem confiante. Eu falei, nossa. Mas isso acabou quando eu vi o corte, assim. Eu falei, nossa, fiquei um acima. Aham. Aí como foi? Você já, por exemplo, você fez a FUVEST no domingo, na segunda você descansou, você já foi estudar? Como foi? O pós-prova pra mim era suave, assim. Eu estudava normalmente. O pré-prova que era a minha preocupação maior. Porque, assim, como eu tava fazendo prova todo dia, fazer uma prova e ainda sem corrigir, porque eu não corrigia as provas que eu fazia porque eu ficava muito nervoso. Só somava os acertos, assim. Mas era um dia normal, sabe? Aham. O que acontecia Tá. é assim, se eu fizesse uma prova no domingo, que era normalmente o dia da semana que eu deixava para descansar. Se eu fizesse uma prova no domingo, aí algum dia na semana seguinte eu compensaria para não ficar muito cansado. Tá. E, e aí você já começou a estudar para a segunda fase ou você foi estudar para o Enem, eu acho, para o Enem que foi depois da FUVEST, ou como foi? Assim, eu dei foco total nas provas que ainda estavam por vir, porque FUVEST era o meu foco, só que é super concorrida, é super difícil. Eu falei, nossa, eu não posso contar só com ela, né? E aí estudei bastante pro Enem, fiz várias provas antigas do Enem, tive também segunda fase da Unicamp, teria tido a segunda fase da Unesp, que eles adiaram, né? E aí eu tava meio que pra todos os lados, claro que com foco pra FUVEST. Tá.
Então aí você fazia provas do Enem e ao mesmo tempo segunda fase da FUVEST, você tentava encaixar. Eu mantive as questões de múltipla escolha. Então, fiz bastante do Enem e as primeiras fases, porque múltipla escolha você pega muito conteúdo, né? Aham. Aí eu deixava as dissertativas para fazer mais na semana da prova mesmo. Eu fiz da FUVEST umas 7 por aí. Na semana da prova mesmo. Na semana anterior. Tá. Só para pegar o jeito da redação da questão, sabe? Aham. E Inclusive, já. tenho várias dicas. Vai, Tipo, vai. para português, eu achei que uma coisa que fez muita diferença, que isso eu não tinha do cursinho, né? É você responder tudo. Assim, a questão de. São todas de interpretação, quase, né? Tem umas 3 ou 4 que são de obras obrigatórias e as outras são de interpretação. O Veste segunda fase tem 10 questões no primeiro dia, né, de português. E aí, quando você responde tudo, tipo, você não vai colocar coisa errada, sabe? Porque o texto está na sua frente. Eu tentava colocar tudo que vinha na cabeça, porque alguma coisa está certa e as outras não vão estar erradas, sabe? Porque é uma lógica meio contra-intuitiva com relação às outras disciplinas. Que, sei lá, biologia, se ele pergunta uma coisa específica, você responde só aquilo, para não se comprometer, porque você não vai ganhar nota a mais. Mas português eu achei que fazer o contrário foi melhor. Tá. Então você colocava respostas mais longas, assim, em português. Uhum. E assim, usando muito além disso, outra leitura possível é a seguinte, sabe? Porque aí eles só dão ok para sua questão. Eu acho, né? Tive um desempenho legal, acho que foi isso que me colocou na FUVEST. Você lembra a sua nota, sim? Em português, ficou bem próxima de 90, assim, acho que foi 87 alguma coisa. Nossa, que Eu fiquei bem legal. feliz. Parabéns. Isso anota no dia um. No dia um, português e redação? Ou só português? Não sei, eu acho que sim. Isso Eu inclui acho a que é dia redação. um. É, Uma nota muito boa. porque as E. específicas é muito difícil de garantir, né? Porque todo mundo que está prestando o mesmo curso que você vai ter um desempenho parecido, né? Aham. Português é Mas, diferente. mas aí você não treinou, então, assim, foi só uma semana de treino de segunda fase, mesmo português. Então, é que foi uma semana bem intensa, assim. Eu Tá. fazia várias provas por dia mesmo, porque era a revisão, sabe? Era agora ou nunca. Mas eu senti que o preparo da primeira fase foi muito pertinente, assim, ajudou muito. Inclusive com português, Aham. com interpretação de texto. Sim, sim, com certeza. Porque assim, até ontem eu postei no Instagram, qual pergunta eu posso fazer para os aprovados? E aí várias quando começa a estudar para a segunda fase? Já tem que começar a estudar logo no começo. E você não, você deixou bem assim para depois da primeira e até assim, uma semana eu não vou falar, mas assim, eu acho que umas duas Foi semanas antes pouco da tempo. segunda fase daria, É que tendo a foi uma questão base. mais de logística, sabe? É muito importante praticar com questão dissertativa, com certeza. Só que fazendo em casa, eu não tinha quem corrigisse pra mim. Eu até tinha a questão comentada nos portais ali de cursinho, só Aham. que é muito difícil comparar a sua resposta com a resposta certa, saber se você acertou 100% ou só metade. E aí eu acabei evitando. Fiz, assim, pouquíssimas provas dissertativas ao longo do ano, junto com as de múltipla escolha. Sei lá, a FAMEMA, ela tem no mesmo dia. A prova do Einstein também, medicina. É um dia só que tem testes e questões dissertativas. Eu fazia, mas bem pouco. O foco foram as subjetivas mesmo. Aham. Eu acho também porque esse ano acumulou tudo depois da FUVEST, que é uma coisa atípica. Normalmente, assim, acaba a primeira fase da FUVEST e só tem segunda fase. Sim, E esse ano não, foi louco. Então, se fosse um ano normal, eu acho que provavelmente você faria mais discursivas, com assim, certeza. pensando. E consegui fazer algumas porque eu tive mais tempo, assim, porque no meu planejamento original acho que eu nem faria. Aham. E acho que é um erro, né? É bom fazer segunda fase. E aí, sua nota no segundo dia, você lembra? Ela foi alta também, foi por volta de 90, assim, 90 e pouquinho. Legal. Tá. E assim, você tem alguma que você acha mais difícil, mais fácil, ou depois de um tempo já
Tá Das tudo ok. disciplinas? Sim, Eu da, acho da segunda que, fase, por exemplo. aham. No geral, acho que biologia é mais difícil. E biologia é uma matéria muito assassina, assim, porque muita gente, principalmente quem presta medicina, tem uma segurança muito grande, assim. Chega a biologia e fala, nossa, eu descanso pra prova, tal. E eu era assim também, pensei assim minha vida inteira. Só que não é assim. Principalmente VUNESP, tipo, teve questão esse ano, ai, qual que é a vitamina responsável por tal processo? Eu não sabia. Tipo, ai, qual que é o órgão da cobra responsável pelo sensoriamento infravermelho? Não sei. E aí, biologia é uma matéria que faz isso, sabe? Você chega na hora da prova, principalmente segunda fase, você não consegue. E química, acho que era a minha matéria preferida, uma das preferidas também, né? Junto com física e matemática. A primeira fase acertei todas, assim, fiquei bem feliz. Só que na segunda, química é uma matéria que tem muita operação, muita continha, assim. E aí eu acho que muitos dos meus erros do segundo dia foram de química por causa disso. Porque são contas Tá. grandes, sabe? Você não tem como saber se acertou ou não. Aham. Sim, sim. Tá, mas foram pouquinhas, né? Deu pra, Sim. deu pra passar. E, e aí acabou a prova. Eu acho que a FUVEST veio depois da Unicamp, não foi? Você fez Unicamp também. Sim, prestei. Eu fui para a segunda fase, mas eu passei muito perto do corte e não fui aprovado. Eu fiquei relativamente longe, assim, fiquei em 200. Tá. Isso é interessante, assim, não é legal na hora que você sabe, mas é interessante mostrar para quem está estudando, porque assim, você passou em medicina na USP Pinheiros, que é a mais concorrida, a mais difícil, mas ao mesmo tempo não foi para FAMEMA ou para Unicamp. Fiquei super longe da Fonema. Então, assim, não quer dizer, só porque passa na USP, passa em todas, ou então se você não passou em uma outra, você não vai passar na USP. É, É são muito muito de como você tá no dia diferentes. da prova. Eu senti que quanto mais eu queria a prova, inconscientemente, assim, claro que eu não me sabotei de propósito, não passei na Fonema porque eu não consegui. Mas quanto mais eu queria a prova, melhor eu fui, sabe? Acabei me saindo na prova. E também tem o preparo direcionado, né? Eu fiz mais FUVESTs e reli mais as folhas da FUVEST do que eu fiz com a Unicamp. E teve a questão dos livros também. Cada uma tem Ah, a sua é. própria lista. Aham. E os livros, como foi? Você estudou análise, depois, como foi que você fez? Então, nesse ano eu li todos da FUVEST, li os 9. Mas agora olhando para trás mais friamente, me perguntaram se tinha que ler ou não. Eu falei assim, resposta honesta, não, não tem. Porque tem canais no YouTube que fazem resumos incríveis, inclusive eu recomendo um, não sou garoto propaganda, Pode, não pode conheço falar. ela, mas eu achei que ela foi incrível, eu devo muito, que é a Natália Cristina, Leitura por Amor. Esse é o nome do canal. Tá. É um canal relativamente pequeno em comparação com outros que fazem um serviço parecido, só que o que eu gosto muito dela é que ela fala o livro inteiro. Tipo, os mínimos detalhes ela narra, ela vai listando. É um vídeo, assim, que não é tão interessante quanto os outros, que eles fazem aquelas análises bonitas de literatura, inserem movimento literário e traduzem o livro para um contexto atual, que é muito mais interessante, parece uma aula de literatura mesmo. Só que não é assim que a prova cobra, a prova da FUVEST, pelo menos. Eles cobram detalhes. E é isso que é muito difícil. Tipo, eu li todos os livros, mas teve questões da minha segunda fase que eu tenho clareza, assim, certeza que eu não teria acertado se não fosse pelo vídeo. Era detalhes que eu nem peguei na minha leitura, sabe? Aham. E aí eu assisti aos vídeos dela na véspera, aquele dia que eu fiquei sem estudar, antes da segunda fase da primeira, e eu maratonei os vídeos dela. Ela faz uns vídeos tipo de 1 hora e meia sobre os livros, sabe? É praticamente um audiobook. Nossa, bacana. Mas tem uma coisa. É, a resposta curta é que não precisa ler. Só que a resposta comprida é que assim, não precisa ler, mas tem que ter hábito de leitura. Tem que ler alguma coisa ao longo do ano. Algumas coisas Sim. bem variadas, sabe? Porque redação e interpretação de texto no vestibular são, acho que, as coisas mais importantes, independentemente da prova que você está prestando, né? E esse ano, acho que o que eu mais melhorei foi português, por causa dos livros. E aí, Tá. assim, né? Se o seu foco é FUVEST, aí ler a lista da FUVEST já mata dois coelhos, né? Você fica melhor nos livros e também em português. Mas se o foco na FUVEST e tal, aí ler qualquer coisa que tiver em casa aí, pega uns livros na internet, quadrinhos, sei lá. Você achou que ler te ajudou até a ler enunciados? Nesse sentido que você fala? Além da redação, claro.
É muito incrível, assim, o progresso que você faz durante o livro. Tipo, eu peguei as obras poéticas da FUVEST e do Drummond, enfim. Os primeiros eu não entendia nada. Eu tinha que ver vídeos sobre o poema porque eu não entendia um verso sequer. E no final fazer as minhas próprias interpretações, sabe? E assim, poema, por exemplo, é uma coisa que cai muito em todas as provas, né? No Enem cai muito. E lendo 3 livros de poema, de 3 autores diferentes, de movimentos diferentes, eu senti que eu estava preparado. Eu não errei nada de poema, assim, que eu consigo me lembrar em nenhuma prova. Esse crescimento foi muito grande. E sim, para os enunciados também, né? Você pega mais atenção. Aham. E assim, ao ler assim, você passou até, eu imagino assim, que é agradável de você estudar assim. O que que você acha? Você gostou também? É, foi bem legal. O que eu fiz para ler foi colocar durante as minhas férias. Tá, Porque eu dei uma pausa aí em julho, eu planejava 3 semanas. tá. Aí eu não consegui. Assim, tem gente que consegue, que é super bom, super produtivo nas férias, no sentido de relaxar, consegue se desligar do vestibular, sabe? No meu terceiro ano de cursinho eu não consegui. Eu conversava com pessoas que estavam estudando, eu sabia que o cursinho tinha um monte de coisa nas férias programada, né? E aí eu pensei, eu não posso não fazer nada, só que ao mesmo tempo eu não conseguia mais pensar em geografia, pensar em questão, em correção. E eu achei que ler os livros foi bem legal, porque eles são legais sim, para quando você se debruça, acho que quase todos, né? E é uma mudança de áreas muito boa em relação às provas. E também tem um rendimento enorme, né? Sim, com certeza. Tá. E então, deixa eu ver o que mais que falta. Revisão, você chegava a separar questões para revisar depois? Como foi? Essas questõezinhas aqui das provas, eu guardei todas essas folhas, né? Eu tenho um bloco com mais de 200 aqui do meu lado. E de vez em quando, assim, uma vez a cada um mês e meio, quando eu ficava mais cansado das provas, eu gastava 2 dias para ler todas. E aí eu lia todas essas. Sabe quando você vai explicando, assim, lendo em voz alta, tentando se lembrar por que que você marcou? Tá, peraí, vamos lá. Você viu a folha, na folha tá escrito o que você errou, ou É tipo uma anotaçãozinha aqui, por exemplo. A primeira eu escrevi tolueno igual metilbenzeno. Sabe assim, são pequenas anotações de aham. conteúdo. Ah, tá. E aí, de vez em quando, eu lia todas essas folhas. Demorava dias, assim, porque eram muitas folhas. Mas é uma revisão que fez muito sentido, assim, que foi comigo até a segunda fase. É tipo um caderno de erros. Sim, você Tipo colocava um os caderno de erros. erros. Tem Tá. gente que faz isso com um papelzinho na parede, né? Eu prefiro deixar assim num bloquinho. Esse bloco aqui. Aham. Senão haja parede, né? Olha! Meio grande. Ai, tá com cara. Meio Legal. grandinho. Aham. Show, muito bom. Folha de fichário, né, que você usava? E esse dos post-its na parede é incrível. Tipo, tem o grupo da sala da USP, né? E todo mundo, tipo, marcou um dia, assim, pra queimar os post-its da parede. Eu fiquei assim. Eu não Nossa! tinha pra queimar. É uma estratégia que muita gente que foi aprovada usou. Achei bem interessante. Ah, sim, bacana. E aí já começaram, já, assim, não começaram as aulas, né? Mas você já se matriculou? Como foi? Já assim, é uma matrícula que, tipo, demora, né? Um processo. Já teve o dia lá de preencher os dados, mandar os documentos. E aí eles vão dar uma devolutiva daqui praticamente de um mês, quando as aulas forem começar. E eles vão esperar o SISU. Isso eu achei muito legal da USP. Isso. As outras públicas que eu conheço não esperaram o SISU. E aí os alunos que passarem pelo SISU vão ter perdido esse primeiro mês, aí, primeiras semanas de aula. A USP não, a USP está esperando. E, inclusive, aproveitando os meus 15 minutos de fama, eu queria fazer um apelo para quem já passou na faculdade que queria, sabe? Porque eu tenho muitos amigos que passaram também, e eles vão colocar coisa no SISU, porque, eu quero ter 2 aprovações, eu quero passar na mesma faculdade 2 vezes. E assim, em um ano normal, beleza, sabe? Eu fiz isso também nos anos em que eu não fui aprovado, tudo bem. Mas esse ano não. Tipo, se eu fizesse isso, por exemplo, se eu passasse pelo SISU na Pinheiros, eu tiraria uma semana de aula de alguém, porque a lista demora uma Aham, semana para rodar, né? sim. É, não coloca, né? Tem amigos meus que estão, por exemplo, na FAMERP, esperando a lista rodar,
E, sabe, tá perto de passar, mas já estão perdendo aula porque pessoas que passaram na USP não rodaram a vaga. Estão esperando aquela confirmação daqui a um mês, sabe? E eu fiquei meio chateado com isso. Bom, muito obrigada pela entrevista. Eu acho Ah, eu que que agradeço, não só pela oportunidade de estar aqui, mas por esses 3 anos que eu tô te ouvindo e, inclusive, peço desculpa se alguma coisa que eu falei era a sua ideia, porque eu realmente já não sei mais o que que é meu, o que que é seu, não. porque misturou. Eu tô te ouvindo, tipo, todo dia há 3 anos e o conteúdo que você faz, tipo, de graça, sabe, pra todo mundo, super completo, super detalhado, é uma coisa que não tem preço. É Ah, incrível fico mesmo. muito feliz. Muito obrigada, Rafael. Imagina. E tudo de bom agora na sua faculdade, nova etapa. Tomara que passe logo essa questão do coronavírus para você viver a vida de faculdade normal, poder ir para as É, o que. festas. Aham. Eles estão achando que vai voltar no segundo semestre. Eu também tô, mas não dá pra garantir, né? Aham. Bom, mas pelo menos continua já estudando em casa, como você sempre fez. E, e é isso. É, a questão da depressão tá passando, eu não tô mais acordando chorando e ficando 15 horas dormindo por dia. Tô numa fase mais de determinação, sabe? De comprar os cadernos, imaginar como que eu vou estudar cada disciplina. O que me motivou muito são os professores de lá. São pessoas incríveis, assim, tipo, eles estão dando algumas palestras, eu vejo vídeo deles no YouTube, eu adoro o YouTube, né? E tem alguns que eu sou fã, sabe? Vou ter aula com essa pessoa, né? Acredito, assim. Bacana. É um mundo novo a USP, né? Maravilhosa. Você passou lá, inclusive, né? Aham, passei lá. Medicina. Foi. Era da Incrível. 103. Faz tempo. Depois que a entrevista acabou, o Rafael mandou as provas, a análise das provas divididas por dificuldade, então fáceis, médias e difíceis, e também por matérias, as melhores provas para humanas, para exatas e biologia. Eu vou tocar o trechinho que ele mandou no Telegram. E assim, olhando em retrospecto, não o que eu fiz de fato, mas o que eu deveria ter feito, é assim, fazer blocos das provas que mais importam pra mim. Então, por exemplo, me debruçar 10 dias seguidos sobre a FUVEST, pra eu entender mesmo como que funciona a prova. E essas outras provas que não são tão relevantes pra mim, aí intercala e sempre misturando níveis diferentes de dificuldade. E claro que assim, não tô falando que é fácil passar na Unicamp, mas tipo, a prova da Unicamp normalmente tem questões de nível mais fácil em comparação com as dos outros grupos, sabe? E eu acho muito bom pra todo mundo ir treinando todos os tipos de questão, do mais fácil ao mais difícil, o ano inteiro, porque a gente inevitavelmente vai ter provas que variam muito o nível de dificuldade. A FUVEST não varia tanto, ela é meio que constante, né, ao longo dos anos, mas, enfim, todas, né? O Enem às vezes tem umas questões muito difíceis e a gente precisa estar acostumado com tudo isso. Bom, então é isso. Muito obrigada e boa Imagina. sorte. E a gente vai se falando. Ai, E valeu, vou precisar. Pra você também, qualquer coisa eu tô aqui também. E. Ai, obrigado de novo. É isso. obrigada também. Tá bom. Bons estudos por aí, bom descanso. Tá bom. Obrigado. Tá bom. Um Boa semana. abraço, boa semana. Tchau, tchau.